Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Prazer, sou Raul. Vamos falar de uns assuntos que estão pegando para valer hoje. Foi ontem que aconteceu, mas hoje a internet está aí no fogo cruzado danado devido ao caso do Léo Lins, que foi condenado prisioneiro, bandido, assassino, destruidor de gente. Léo Lins. Ele foi condenado a 8 anos de prisão num regime fechado. Qual crime ele cometeu? O crime mais hediondo que você pode imaginar. Qual seria o crime mais hediondo? Um crime que envergonha a sociedade. O crime que deixa qualquer um enojado. O crime que as pessoas deixam aos avessos. O crime de fazer piada. Parece uma brincadeira de mau gosto. Parece uma besterol meu aqui, que estou dizendo uma sandice, uma idiotice. Mas não é. É tão real como a justiça julgou um cara que faz um personagem no palco. É o trabalho dele. Ele faz. Chama todo mundo, tá fechado no coisa. As pessoas que estavam lá, eram mais de 4.000 pessoas, eram cúmplice dele neste crime. Esse crime hediondo, bárbaro e inafiançável. Hoje a nossa nação está num nível de, sei lá se é perversidade, eu acho que é mais perversidade, porque não é normal. Muita gente na internet hoje se tornou muito perverso. Você sabe qual a diferença do mal e do perverso? O cara mal, a gente, por exemplo, num dia de ira, a gente fica mal. A gente fica. Se transforma numa nossa era em maldade. A gente fica. Mas com o tempo a gente volta ao normal. Você passou a raiva, passou a ira, volta ao estado inicial. O perverso não. O perverso ele faz porque ele adora. Adora ver. E eu me surpreendo com as coisas na nossa nação, devido a esse caso dele, que algumas pessoas perversas, eu falo perversas mesmo, felizes pela condenação de um cara que, se fosse o Ari Toledo, estaria preso. Se fosse o Costinha, estaria preso. Se fosse o Tom Cavalcante da antiga, estaria preso. Se tá aquele e outros artistas da década de 90 e 80 estariam isolados. Por vários motivos. Porque eles zoavam. Chico Anísio, falecido Chico Anísio, estaria preso. Os Trapalhões estariam presos. E o Mussum estaria preso. Por outros motivos. E o pior é que ele brincava com ele mesmo. Cara, nós estamos vivendo uma realidade na nossa nação perigosa, onde pessoas que não entendem nada, não manjam de nada, não sabem nada, dando opinião sobre um caso tão esquisito como esse. Nós vivemos uma geração que qualquer coisa é crime. Um pensamento crítico é crime. Uma zoação entre amigos é crime. E essa geração tá inflamada de uma certa forma, que eu me vejo assim, ó, quando eu tinha 19, 18 anos, 15, os meus amigos, aquela brincadeira que a gente zoava. Hoje, se a gente fazer, acredite, dá B.O. Meus amigos mesmos brincavam, você não tem noção. Brincavam. Se eles são pegos hoje, estariam presos. Porque o que eles diziam para si próprio, eu não posso dizer aqui o que eles diziam. Eles diziam entre si, meus amigos. Acredite, mas hoje, devido a essa politicagem maldita, essa politicamente correto maldito, essa coisa maldita que está acontecendo na nossa nação hoje, acabou tudo. Humor,
comédia, tudo onde que a nação se torna feliz. Os comediantes natos desapareceram. Sumiu. Os atores de novela bom desapareceram. A música o cara que cometeu alguns crimes sendo recebido como se fosse o rei. É assim que a nossa nação está. Perdida, sozinha e o principal, órfão de tudo. Música, filmes, séries e onde o inimigo é o herói e o bandido é o mocinho. As coisas hoje estão de uma forma deturpada, ruim. E o Léo Lins é exemplo vivo que o que aconteceu. Ele vai recorrer, vai. O Danilo Gentili foi o primeiro a ser condenado por esse mesmo crime, a diferença é que ele conseguiu reverter a decisão da justiça. Conseguiu reverter, devido que ele é um persona. Quero que você entenda, imagina o Sylvester Stallone. O Rambo existe? Não existe, é o Sylvester Stallone. O Exterminador do Futuro existe? É o Schwarzenegger, é um personagem. Tudo que é um personagem fictício, principalmente da arte, são fictícios, não são as pessoas em si. Eles não pensam como ele. São pessoas que estão fazendo humor, stand-up, as pessoas não são assim. Mas a nossa geração, como eu vi uma moça de uma emissora dizendo que ele merecia ser condenado, cara, eu não sei que mundo que ela vive. Me envergonhou tanto aquela pessoa, cara. Porque hoje ela tá dizendo que ele vai tomar. Uma hora pode ser ela. Uma hora pode ser ela tá caçada. Aí eu me digo, muito tempo atrás, que nem o X-Men do Futuro Esquecido, aquele diálogo do Xavier e o Magneto. A gente era tantos e hoje são tão poucos. Subiu tantos poucos da gente que dá para contar no dedo. Esse diálogo hoje é o retrato que as pessoas fazem. Sobrou tanto pouco da gente que dá para contar no dedo. As pessoas que conseguem ter um mínimo de entendimento. Mas hoje na nossa nação, as pessoas não têm entendimento, as pessoas não respeitam, as pessoas gritam, as pessoas brigam, as pessoas detonam, as pessoas falam mal, as pessoas acabam, mas nunca veem o lado certo. Eles veem o lado, o que é, onde beneficia ele. Me entristece, porque hoje, nesse momento, a Suprema Corte tá decidindo o arco da internet. Eu aqui com 719 pessoas, se determinada fala minha, eles não gostarem, cortam o canal. Imagine quantas pessoas que usam a internet hoje para que sustentam famílias, tem a renda devido ao YouTube, a renda devido à propaganda que eles executam aqui. Você imagina um dia para noite eles falarem determinado assunto, cortar. Isso vai acontecer cedo ou tarde. Por quê? Isso que está acontecendo com o Léo Lins, ele fez um programa fechado e postaram no YouTube. A justiça tirou a monetização dele. A diferença é que ele ganhava da monetização e mais o dinheiro dele nos shows, então não afetou tanto. Imagine essas pessoas que realmente dependem da monetização, do dinheiro e da propaganda daqui do YouTube. E quando chegar esse dia, as pessoas têm que estar preparadas financeiramente para fazer outra coisa. Porque não vai poder falar de determinada situação, determinado assunto, que você será censurado, ou pior, você sabe.
Então, a gente tem que prestar muita atenção no que diz aqui, que nem que antes de dizer algo aqui na internet, eu prezo em dizer palavras que o YouTube não gosta. Então, eu vejo as pessoas como fazem na internet para depois tentar fazer igual aqui para evitar que meus vídeos estejam um pouco alcance. Mas as coisas estão assim. Acredite, vai ficar muito pior. Se você gostou desse canal, se inscreva, comente, fale qualquer coisa. Que aqui a gente são 719 pessoas. Não chegamos a 1000. Mas quando chegar a 1000, se Deus quiser, se Deus permitir que a gente chegue a 1000, que as pessoas falam, nossa, 3.000, 4.000, 100.000 seguidores. Cara, tô pagando pau com 719. Mas agradeço essas pessoas de coração que se inscrevem, que comentam, que interagem aqui no meu canal. Espero que os meus conteúdos sejam bons ou que vocês reflitam um pouco. Que Deus abençoe vocês. Ó, se você gostou do conteúdo, a chave Pix tá ali, que o Pai precisa, tá? Que Deus abençoe vocês e tenha uma excelente semana. E fique atento. As coisas vão ficar mais sombrias do que você pode imaginar.